Olá, torcedor tricolor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Santa estreou na temporada, mas já deixa a Copa do Nordeste de lado. O Santa está eliminado na primeira fase do pré-nordestão e não terá chance de disputar a fase de grupos da principal competição regional do país. A gente vai repercutir esse resultado. Santa 1, 2 para o 13, de um jogo cheio de erros e um Santa Cruz instável dentro da partida, o que acabou ocasionando nessa eliminação. A partir de agora a gente traz detalhes. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo. Importante demais a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para mim, o erro crucial do Santa dentro do jogo já foi na sua própria formação. Santa Cruz começa com uma formação extremamente ofensiva. Eu até comentava isso lá no meu ex, no antigo Twitter, de que isso estava sobrecarregando o jogo de Lucas Siqueira, num esquema 4-1-4-1, prejudicando o jogo do Vini Moura, deslocado de sua posição de origem. Para quem conhece, Vini Moura jogou por muitas vezes como um ponta pelo lado direito e hoje, no esquema adotado por Itamar Schulli, estava jogando mais por dentro, e de um time vulnerável que pelos lados do campo não estava conseguindo marcar. E se do lado direito o Santa Cruz tinha um Totti que conseguia dialogar com o João Pedro, que para mim foi o principal jogador do Santa Cruz na partida, desse mesmo lado direito, Santa Cruz não estava conseguindo ter a estabilidade necessária para defender. As principais oportunidades, que foram poucas até ao longo do primeiro tempo pelo lado paraibano, elas foram pelo lado direito de campo. E isso, de uma certa forma, deu ao Santa Cruz essa vulnerabilidade na sua primeira linha de marcação, nesse lado destro do gramado. O jogo ele se mostrava com o Santa tendo um pouco mais de volume, mas sem grandes chances. A primeira oportunidade do Santa foi com um cabeceio fraco do Douglas Esquilo, já próximo dos 30 minutos da primeira etapa. E a partir daí, o que a gente estava observando é que mesmo com pouca posse e mesmo com poucas finalizações, o 13 estava conseguindo chegar com mais perigo, finalizando mais, exigindo do goleiro David, que foi a escolha para o gol do Itamar Schulli, um pouco mais de desenvoltura. E foi o que a gente viu, onde ele protagonizou pelo menos ali 2 ou 3 chances que evitaram que o Santa Cruz pudesse sair atrás do placar logo no começo da partida, mesmo o Santa tendo uma maior posse de bola. Até que o próprio lado direito ele acaba comprometendo, de uma jogada vinda pelo setor direito, esquerdo de ataque da equipe do 13, direito de defesa do Santa, com o Totti, deslocado até da sua própria marcação. Um lance que muita gente questionou, poderia ter sido falta em cima do Michel Benek, eu particularmente não achei. Ele faz um gesto corporal de que vai partir para a bola, mas não consegue acompanhar o desenrolar da jogada e acaba se atrapalhando. E nesse lance ele acaba desencadeando uma falha sucessiva da defesa do Santa, onde falha o Balotelli, onde falha o próprio William Alves, e o Santa acaba tomando o primeiro gol do Wanderson, que foi um dos principais nomes dessa equipe do 13, que prezou muito pelo coletivo, mas o Wanderson, enquanto esteve em campo, o ponta, que atuou pelo lado esquerdo de campo, fazendo aí boa movimentação, foi quem acabou abrindo os trabalhos no Arruda. Até que para a segunda etapa, e depois do gol, a gente percebe que o Santa ele se desmorona na partida, não consegue acertar passes. Os erros de passe já eram comuns, mas eles pioram com o passar do tempo, porque o Santa ele não consegue produzir absolutamente nada depois do gol. O gol ele fez muito mal ao Santa Cruz, e a gente até estava pedindo para que o primeiro tempo acabasse de maneira imediata, até mesmo para que o Itamar Schulli pudesse corrigir os erros de um esquema que ele mesmo proporcionou para a etapa inicial. E para o intervalo ele vem com 3 mexidas, ele acaba colocando o Matheus Melo no jogo, colocando o Thiaguinho no jogo, e uma alteração que eu até propus lá no meu ex, que foi a entrada do Rodrigues para compor o lado esquerdo. É um cara da posição,
para tirar o Balotelli desse setor e jogar como um volante, como ele propriamente é. Né? Ele tira o Lucas Siqueira acertadamente, porque estava com um amarelo e além disso sobrecarregado. Poderia ter apostado, mas acabou não tendo essa opção de continuar com o Lucas Siqueira fazendo ali um 4-2-3-1. O Matheus Melo foi quem encostou um pouco mais no Balotelli, fazendo aí esse falso segundo volante, tendo o João Pedro um pouco mais avançado, e acaba trocando os pontas também. Ele saca o Douglas Esquilo, coloca o Thiaguinho no jogo, né, até para dar um pouco mais de movimentação. Só que o grande pecado do Santa, o Santa é uma equipe que hoje, até pelo que a gente acompanhou, é uma equipe com diversas opções para os lados do campo e do meio para frente uma equipe abastada de peças. Só que hoje o centroavante não funcionou. Gilvan fez uma partida ruim, do começo ao fim, e não foi sacado por Itamachule. Ele continuou em campo mesmo com a atuação abaixo. E não tem uma outra opção mais robusta no banco, até porque Pedro Henrique, contratado junto a Juazeirense, está no departamento médico. E também a zaga me passou uma impressão de que também precisa de mais opções, embora a gente também saiba que a defesa do Santa hoje conta com Genilson e conta com Everton Senna, também entregues ao DM. Então foi um Santa que chegou ao empate muito pelas modificações e pelo ímpeto do começo da segunda etapa, né? Um belo passe do João Pedro enquanto esteve em campo, como dito há pouco, para mim o melhor jogador do Santa, né, dentro dos 90 minutos, né? Jogador que deu belos passes, conseguiu, né, fazer aí com que os atletas do Santa estivessem até em condições de finalizar. E ele acerta um belo passe para o Thiaguinho, que domina bem, sai da ponta esquerda para a direita, acaba vindo por dentro e finalizando, né, na saída do goleiro Ryan e dando o empate ao Santa Cruz. Quando se imaginaria que o Santa Cruz teria o domínio do jogo, com as mexidas e com a continuidade dessa espinha dorsal de um time de 2024, né, e com as devidas contratações que foram feitas para este ano, o Santa encontra um 13 mais fechado. O 13 abdica de jogar. O 13 ele traz para o contexto da partida que o 1-1 para ele estava ótimo. Para o 13 estava perfeito. 1-1 leva para os pênaltis e o que der nos pênaltis, ok. Saiu tirando o Daniel, que era meia, saiu tirando o Wanderson, que foi um dos destaques do jogo, e colocando jogadores para marcar. Mais pontas com velocidade, como foi o caso do Jefinho, um dos atletas que também entrou dentro da partida e acabou, né, dando essa mobilidade para a equipe lá de Campina Grande. E o Santa em cima, esboçando aquela possível reação que o torcedor estava aguardando, estava esperando para o restante do jogo. Mas veio aí a ducha de água fria, né, uma das modificações feitas pelo técnico da equipe do 13, ele acaba colocando o bom Guilherme Lucena, que eu já falava, para quem me acompanha desde os tempos da Rádio Vicência FM em 2017, que eu já falava de Guilherme Lucena, jogou no Salgueiro, um lateral direito que pode fazer dobra de marcação na lateral, ele é um cara de características ofensivas e o mais, a bola parada. Guilherme Lucena tem isso ao seu favor, e foi o que ele acabou utilizando, quando se esperava um cruzamento para a área para pegar todo mundo ali na defesa do Santa, ele acaba acionando um dos defensores, né, o Renan Diniz, que acaba cabeceando para dentro, erro de marcação, porque quem está ali no lance é Zé Arthur pequenininho, não conseguiria marcar um cara de 1,90 m, o Balotelli acompanha a trajetória da bola, esquece do Van nas suas costas, que acaba finalizando e marcando o segundo gol da equipe do 13. Aí o Santa mais uma vez desmorona, não consegue ter oportunidades claras de gol, ainda coloca Túlio na partida, que é um garoto da base, na vaga do João Pedro, bastante cansado da grande partida que fez, embora não correspondido, né? E o Santa não acaba, né, demonstrando dentro do jogo que teria uma grande reação. Então o Santa encerra sua participação na pré-copa do Nordeste de uma maneira ruim. Esperávamos até que na próxima quarta-feira estivéssemos aqui mais uma vez para, quem sabe, debater um jogo do Santa Cruz na busca por uma vaga na fase de grupos, mas acaba não acontecendo. Agora é juntar os cacos, ver o que de fato o Santa Cruz está pecando. Logicamente que na coletiva eu tenho quase certeza que Itamachule vai falar sobre a questão dos amistosos que não foram realizados. É bom a gente ressaltar que o Santa fez apenas um amistoso contra o CSA fora de casa e depois o Santa fez apenas um jogo contra o Maguari, né, que foi aquele jogo às escondidas, como eu ressaltei lá no X. Enquanto o 13 vinha aí de uma sequência de jogos, inclusive o próprio Wanderson vinha com 2 gols nos pré-jogos, né, dos amistosos de jogos treino que a equipe
lá da Paraíba já vinha realizando, inclusive com a vitória contra o Central por 2-1 jogando em seus domínios. Então é uma derrota sentida, dura, porque impacta diretamente em termos de contratações, por exemplo. O Santa Cruz, por exemplo, não vai ter o poder de atração de um novo centroavante sem ter a Copa do Nordeste em seu calendário, por exemplo. Vai ficar bem mais complicada até essa situação de mercado, bem como também a situação de recursos, que são situações atreladas, né? Tanto o mercado como trazer jogadores, como a questão, né, de outros investimentos, porque a Copa do Nordeste ela propicia isso para as equipes que disputam a fase de grupos da competição. Algo que infelizmente, e por mais uma temporada, o Santa Cruz acaba na primeira fase da pré-copa do Nordeste. No ano passado foi para o Altos fora de casa, dessa vez o Santa Cruz caindo para o 13 dentro de casa. Resultado que ele não pode nortear o restante da temporada do Santa, mas é óbvio e está bem nítido para o torcedor que a trajetória, o percurso de pré-temporada do 13, ele, digamos que tenha sido bem mais encorpado, né, e tenha trago à tona um conjunto mais fortalecido da equipe paraibana do que propriamente o coletivo do Santa ou até mesmo as individualidades que poderiam vir a decidir essa partida. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a esse duelo do Santa, essa derrota para a equipe do 13, placar por 2-1 para a equipe paraibana, e o Santa Cruz está fora da Copa do Nordeste 2025. Se inscreve no canal, este é o canal do futebol pernambucano, o canal no YouTube do Anderson Batista. Até mais!